Olá pessoal, o nosso muito boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado a todos pela companhia, pela presença, porque estamos todos juntos. Mais uma vez, graças a Deus. Hoje é dia 9 de maio de 2020. Nós vamos fazer a nossa preparação para recebermos o nosso envolvimento, o nosso passe, o carinho da espiritualidade. Nós vamos nos lembrando que estamos no lar de cada um. Do lar de cada um nós fazemos uma ligação com o farol. Pensa no farol. E do farol existe uma ligação lá com os beneditinos, a instância espiritual que nos patrocina. Aí há uma inversão dos beneditinos para o farol, do farol para a nossa casa, que são os amigos espirituais a nos visitar. Eles descem e vão exatamente no lar de cada um de nós, esses nossos amigos espirituais. Lá nos beneditinos existe uma espécie de sala, um salão destinado ao farol. Ligado a ele, logo atrás tem uma espécie de jardim, um jardim florido, com girassóis e rosas. Muito bonito. E estes irmãos que de lá vêm, trazem consigo um botão de flor, de rosas, que vai deixar no lar de cada um de nós, de todos nós. Vamos nos preparar por esse momento, evocando as forças espirituais superiores, pensando no bem, pensando nesse gesto de carinho, pensando nesse afeto supremo. Porque, na verdade, o que acontece? É hora do passe. Eu vou na mente e no meu coração buscar a harmonização, fechar os meus olhos e conversar com Deus. É hora do passe. Vou me concentrar, pedir a Deus para secar a minha lágrima e daquele que precisar. Ilumina, Senhor, nos ilumina, clareia a nossa mente, acende a luz do nosso coração e põe sobre nossas cabeças as suas mãos. Se tiveres fé e acreditar, se seguires a luz, ajuda terás, pois o amor de Jesus vem dessa luz. O amor de Jesus é essa luz. Essa corrente nossa se fortalece num fluxo contínuo de vibrações. Já começa na segunda com o nosso irmãozinho Roberto, na terça com o nosso irmão Márcio, na quinta-feira as vibrações. E não nos esqueçamos do Evangelho no lar. O nosso lar, o nosso reduto doméstico, o nosso ninho doméstico, o nosso ninho de amor, onde realizamos o nosso Evangelho, em vibrações de paz, de alegria, de saúde para tudo e todos. Nosso lar tem uma construção física de tijolos, blocos, paredes, móveis, e tem uma construção espiritual, fruto das nossas formas, pensamentos, das nossas palavras, das nossas conversas, dos nossos diálogos. É um local, é um templo, nosso lar. Como sempre é necessário que nós façamos, precisamos às vezes reflexionar um pouco, porque o Espiritismo é provocante, é incitador de questões, de análise, de meditação. E nós precisamos delas. O Espiritismo é uma filosofia, basicamente. Se nós vermos no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que está lá escrito, embaixo do Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. Então, é uma filosofia com características em consequência científica e com fim religioso. Pode-nos e leva-nos a alertar sobre as leis naturais a que estão submetidas. Então nos ajuda em muito sobre isso
E religião espírita, que é o que nós também buscamos, porque religião é comunhão com Deus. E a doutrina dos espíritos nos induz a essa comunhão. Nós podemos ser, devemos ser sonhadores e ao mesmo tempo realistas. Ter os pés no chão e a mente no cosmo, buscar as alturas. Por isso precisamos ler Kardec, conhecer, nos instruirmos para termos conhecimento e desenvolvermos o amor. E a base espírita, que fala de instrução, de conhecimento, também se apega àquela frase famosa: fora da caridade não há salvação. A caridade no sentido do bem, no sentido da melhoria íntima, da renovação, do aperfeiçoamento, de tudo aquilo que pode nos levar a alguma coisa plena, à evolução, ao entendimento maior. A nossa aristocracia íntima, a fidalguia da alma, ao espírito puro, que um dia lá na frente nós atingiremos, mas cujos passos para lá chegar não começa amanhã, depois da manhã, começa agora. E cada um de nós faz o que pode, cada um de nós se dedica de acordo com as próprias condições, de acordo com a própria visão, de acordo com o próprio amor. Nós precisamos atingir quanto antes possível a desperticidade, sermos um ser desperto, lúcido, consciente. Isso importa muito. Vencer os nossos conflitos, que todos temos conflitos íntimos e conflitos externos, os conflitos oriundos do meio em que vivemos e os nossos conflitos pessoais. Para isso viemos à vida encarnados, reencarnados, e já vamos falando em reencarnação, porque estamos para dizer entre nós espíritas que assim o cremos. Sentindo e vendo muitas vezes, para que a gente possa atingir essa desperticidade, nos melhorarmos, é sentindo e vendo, às vezes, o problema alheio. Isso é seguir fora da caridade, não há salvação. Sentindo o problema dos outros, compactuando, desenvolvendo a empatia, desenvolvendo compaixão, desenvolvendo um sentimento de afeto, de compreensão, é que nós vamos acabando por resolver lentamente os nossos problemas. Quando nós dizemos que temos que amar a Deus, nós temos que primeiro pensar, porque o nosso amor ainda é, de certa forma, frágil. Mas vamos pensar na grandeza divina, na grandiosidade da criação, na grandiosidade da inteligência suprema, naquilo que está muito acima, que nós não conseguimos entender, porque nós não entendemos nem nós. Catulo da Paixão Cearense, para falar de amor, ele dizia: como que eu posso definir o que eu só sei sentir? Nós mal nos conhecemos. Fica difícil para nós definirmos a grandeza divina. O Livro dos Espíritos, para que nós possamos aprofundar um pouco sobre nós, é conhecido de todos nós. Não o fazemos com frequência, deveríamos e podemos fazer antes de pegarmos no sono à noite, enquanto estamos para dormir, reflexionarmos sobre o nosso dia. Fazer o que está lá na questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos dá a dica de como nos conhecer a nós mesmos, fazendo uma retrospectiva do dia que tivemos, analisando bem as coisas positivas, as coisas negativas, as omissões, as intenções, os pensamentos, para que nós possamos, ao relembrar isso, ao anoitecer, à noite, fazer uma retrospectiva do dia, podermos chegar a conclusões sobre nós, sobre as nossas precipitações, os nossos erros, aquilo que fizemos e magoamos alguém, ferimos alguém, o que aprendemos, o que evoluímos, o que omitimos, como que foi o nosso dia. E ainda assim, orienta-se tantas vezes que nós possamos nos biografar. Isto é, nós pensarmos na nossa existência, nos nossos dias todos. No dia que nós nascemos, nós não nos lembramos.
nascemos no ano tal. Nós fazemos uma retrospectiva mentalizando aquele ano, como supostamente deva ter sido a nossa chegada em nosso lar, junto à nossa mãe, nosso pai. O ano seguinte, o seguinte, e vamos anualmente, vamos projetando a nossa existência. Lembrando de quando fomos pela primeira vez à escola, lembrando das primeiras impressões, lembrando da infância, dos folguedos infantis, das brincadeiras, da primeira formatura, do primeiro namoro, das ocorrências todas da nossa vida. Vamos fazendo uma retrospectiva anualmente. Porque às vezes a gente não lembra tal coisa, mas se conecta no ano tal. No ano tal eu fiz tal coisa, no ano seguinte aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Festas de aniversário, passeio, tudo que nós tenhamos ocorrido, o primeiro emprego, as tristezas, as decepções, as alegrias, os contatos, os natais, os aniversários, os passeios e as coisas tristes. Aí nós fazemos uma autobiografia pensando na nossa vida, fazendo esse retrospecto. Só que dessa forma a gente deve, inclusive, fazer como que uma ressignificação. Acatando de boa mente, de coração, todos os envolvidos, enviando um abraço fraterno a todos que passaram pela nossa existência, todas as pessoas com quem convivemos. Esse procedimento pode ser uma espécie de antecipação, porque, em verdade, no momento da desencarnação, segundo as informações, passa-se uma espécie de filme na nossa mente. Há uma retrospectiva da nossa vida. Os mínimos atos, os mínimos gestos desfilam diante de nós. A explicação talvez seja porque diminui os laços materiais, intensifica-se os laços fluídicos, e o perispírito, que registra tudo o que acontece, como um gravador, qualquer coisa está ali, está tudo gravado. Ele começa no momento do desencarne, no momento do desligamento, ou momentos depois, não sabemos precisar o instante exato, a fazer uma retrospectiva das nossas vidas. E nós vamos então lembrar de coisas que agora está até oculta, e nós vamos nos lembrando, vamos revendo. Vamos já, desde já, antecipadamente, sempre, a doutrina espírita nos ensina sempre a cuidar das coisas enquanto é tempo, isto é, enquanto é mais fácil. Então a gente vai já buscando esse episódio de retrospectiva, nós próprios desencadeamos, ressignificando, valorizando, agradecendo por tudo. Nós deveremos resolver os nossos problemas nós próprios. A verdade dói, mas a mentira dói mais. Nós não teremos nenhum privilégio extemporâneo diante das nossas condições íntimas. A evolução depende muito de nós e da ajuda dos amigos espirituais, de Deus, de tudo, mas está em nós, depende muito de nós. Só que tem o lado bom da verdade. A verdade, existe Deus, existe a fonte da vida, existem os espíritos, amigos espirituais, e tudo passa. As dores, as lágrimas, tudo passa. E as mentiras também, que a gente deve evitar, porque tem mentiras. Nós não somos condenados eternos. Nós não temos problemas insolúveis. Tudo tem uma solução. Nós não somos indignos de novas oportunidades, nós as teremos. Tanto no mundo espiritual quanto aqui na terra própria. Novas existências. E o mundo espiritual, embora nós devamos permanecer aqui, insistir com a beleza da vida, que é isso que os amigos espirituais nos orientam, mas o mundo espiritual, em verdade, é muito belo, é muito extraordinário, possui muitas riquezas e belezas
que escapam ao nosso entendimento por enquanto. Então, o nosso corpo, nós fomos chamados à vida na Terra exatamente para valorizarmos essa vida espiritual. Por quê? Porque quem nos trouxe aqui foi Deus. E Deus, a fonte da vida, que nós já não discutimos mais, a base singela da doutrina dos Espíritos, todo efeito tem uma causa, e um mundo inteligente só pode ter uma causa inteligente. O que nós não entendemos, o que nós não aceitamos, com o que nós não concordamos, é porque ainda escapa ao nosso entendimento. Isso talvez já seja um ponto pacífico. Então, fez-se o mundo material. As águas, as pedras, os vegetais, os animais, os pássaros, toda a fauna, toda a flora, toda a beleza que existe. E trouxe-nos também a vida material. Então o mundo material, com todas as ocorrências do mundo material, existe, e nesse mundo material, nós, em vivências transitórias, breves, aproveitando para poder crescer, para poder aprender. Nós acreditamos em Deus e, ao acreditarmos em Deus, fica como que embutido, fica como que lógico, pelo menos o que muitos entendemos, a necessidade da reencarnação. A necessidade de vindas periódicas ao mundo físico, de toda essa nossa humanidade, de todos nós. Isso que possibilita o processo de ascensão. Sem a reencarnação, fica até difícil para nós uma reflexão sobre uma certa coisa fatídica e de dificuldade para que possamos entender. Não obstante, a gente vai sentir que na nossa vida existe tantos problemas, tanto sofrimento. A dor, não se busca a dor. Tanto que não se busca a dor e, ao contrário, se busca o alívio para a dor. Por isso existem agasalhos, existem construções, existem remédios, existem terapias. Existe uma série de ocorrências destinadas a quê? A aliviar a dor. Isso é natural. Mas se a dor surge, ela deve procurar, da nossa parte, ser bem suportada. Encará-la com a dignidade da resignação e da atividade. Se existem então os meios para aliviar a dor, nós vamos buscá-los, nós vamos tentar fazer o que pudermos, mas nunca a revolta, nunca o desespero. A dor pode vir, mas com certeza, com a resignação, ela será convertida pela lei divina em paz e renovação. Ela vai passar e vai nos deixar ensinamentos. Não devemos buscá-la. Isso é masoquismo? É claro que isso não existe. Mas caso ela surja, é com a resignação. Por isso lá talvez se diz bem-aventurados os aflitos. Não é os que procuram a aflição. É os que sofrem a aflição. E são os aflitos conformados, resignados, que não se exasperam, que não se iram, que não ficam nervosíssimos com isso. Porque nessa aflição existe o quê? Um passo para a libertação. É uma espécie de vazão no mundo da carne, de acúmulos psíquicos, energéticos, que durante as nossas existências tenhamos agregados ao nosso espírito, ao nosso perispírito. Só entenderemos quando chegarmos no mundo espiritual. Então, uma grande coisa que nós fazemos nessa nossa existência aqui na Terra é aguardar e ter paciência. É a ciência da paz, a paciência. Aguardar. Oportunamente nós seremos esclarecidos sobre tudo o que acontece. Para que se precipitar? Para que ser tão impaciente? O Espiritismo nos dá outra visão da morte, se é que muitas vezes essa é o
nosso grande problema. Diluindo o pavor que se tem da morte e, ao mesmo tempo que dilui esse pavor, que a gente atende de uma forma mal entendida, sendo que é uma coisa naturalíssima que ocorre com todos, e ninguém quer partir, ninguém quer perder ninguém, é compreensível, mas ninguém perde ninguém e ninguém parte. E a doutrina espírita nos dá, sobremaneira, uma valorização, ao mesmo tempo que dilui o pavor da morte, uma valorização sobre a vida. E as sessões espíritas, além do mais, têm no transcurso do tempo fornecido informações, mensagens daqueles que se foram. Nós já falamos, a gente sabe, todos percebem, a mediunidade é de alma para alma, né? De espírito para espírito, temos um espírito, o espírito que está lá se comunica com a gente. E muitos daqueles que se foram, filhos, pais, trazem notícias de si através do processo mediúnico, que aliás nós não devemos ficar indo atrás disso. Espontaneamente acontecerá no momento oportuno, se assim tiver que ser. É preciso uma confiança maior, um entendimento, e orar por aqueles que se foram, sem muita interrogação, como será que está, como que não está. Está mais ou menos como estava aqui, com o progresso natural do dia a dia, com o impacto da desencarnação, que é uma coisa que muitas vezes nos dá um flash de luz na mente. Nossa, desencarnei. A gente sente. Mas a perspectiva está diante de nós. Ninguém perece. A nossa história do Brasil, os personagens que a gente estuda na escola, Pedro Álvares Cabral, Rui Barbosa, Machado de Assis, Tiradentes, estão todos em algum lugar, vivos. O espírito sobrevive, ou melhor, vive de idêntica forma os nossos antepassados, os nossos entes queridos estão em algum lugar. Tem uma lápide no túmulo do poeta lá, que estava escrito assim: eu não estou aqui. Não está ali. Isso é reconfortante, porque é verdadeiro. Não tem ninguém lá no cemitério, graças a Deus. Ali é apenas o corpo que perece, que se desfaz. O espírito não está ali. Graças a Deus que não está. A nossa encarnação, ela restringe o que nós somos, que é para ver se a gente é mesmo. Então aquilo que nós aprendemos, aquilo que a gente acha que tem, a gente fica um pouco restringido, esquece, para ver se no dia a dia, no teste com os reveses, as peripécias, as dificuldades da vida, nós vamos fazer valer aquilo que aprendemos, se está cicatrizado no nosso íntimo, se está vacilante, se a gente realmente está firme nos nossos propósitos, ou se a gente ainda está começando a se fortalecer. Então nós temos as dificuldades das nossas existências, que são aquelas que foram muitas vezes programadas por nós mesmos. No período intermissivo entre uma vida e outra, fazemos cursos, frequentamos escolas, preparamos-nos com orientadores, sabemos como será mais ou menos a nossa vida e todos nós, todos, sem exceção, temos uma missão a cumprir. Não é missão social de relevo, coisa simples, até em relação a nós mesmos. E os propósitos que nós acalentamos são aqueles que nos trazem para a encarnação. Às vezes nos esquecemos, falhamos porque não está solidificado em nós o bem pleno. E a coisa tem que brotar do íntimo. A árvore se consolida quando a semente desabrocha e chega lá, no fruto. A mesma coisa que está em nós. A semente que existe no nosso coração tem que frutificar e florescer na vida.
E aqui tem a dor, inclusive a dor do crescimento espiritual. Mas isso é fazer da nossa momento de dor um momento de iluminação. A felicidade, vamos ver se é verdade isso, cada um pensa, né? A felicidade está dentro de nós. Foi nos dada. A felicidade está dentro de nós, ela nos foi dada. A infelicidade está fora de nós. Nós é que vamos procurá-la. Nós que procuramos. Será verdade? Foi Rui Barbosa quem falou isso. O que será que dá base? O que favorece, facilita, ajuda na infelicidade, na amargura, na tristeza, na doença, na dor? Será que existe alguma coisa que possa ajudar? Tem o karma, que se fala. Ação e reação, débitos do passado, dívidas, que não é pagamento, é correção, é purificação. Aquilo que nós fizemos e que nos perturba, inclusive, o que está ilegal, o que não está correto, o que não está coerente. A gente é quando vai levar arrastando certas coisas. Então há o efeito de certas causas pretéritas. Mas o karma também não é para a gente suportar. É para a gente superar. Karma é de superação e não de suportamento. Para que nós possamos fazer alguma coisa. E é questionável a questão do karma, porque nós não sabemos o que pode acontecer. As atitudes diferenciadas podem levar a novos efeitos. O que fazemos lá no biografar e no conhecer-se a si mesmo, de Santo Agostinho, do Livro dos Espíritos, a gente se interroga: o que eu tenho feito? Como tem estado a minha existência? A condição humana foi a que nós chegamos. E às vezes nós a estamos traindo. O espírito, para chegar na condição nominal, passou por várias etapas. E para chegar numa condição nossa de sociabilidade, de entendimento, de leitura, de alfabetização, de moradia, de vestimenta, de leis sociais e tantas coisas, nós às vezes estamos traindo a nossa condição humana, porque nós sabemos o que é o certo e fazemos o que é errado. Qual a consequência disso? Saber o certo e fazer o errado. Toda ação tem uma reação correspondente. Como fazer o melhor? Qual a resposta? Como fazer o melhor? Porque às vezes nós não temos condição, força, capacidade. Um dos caminhos é a prece, para que nós nos melhoremos. E a prece, muitas vezes a gente supõe que seja uma conduta reta, uma conduta coerente, uma boa ação. Não, existe a prece, diálogo, a conversa, a interiorização, a solidão, que seja no momento, a hora de dormir, no momento, a hora de acordar, que seja verbalizado de alguma forma sozinho, para nós podermos conversar com Deus. Expor a nossa intimidade, as nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas aspirações. Tudo de que precisamos falar. A verdade liberta, o caminho da verdade. Será que o caminho da verdade é o ódio, é o rancor, é o desamor? Se a verdade liberta, o dono da nossa mente somos nós devemos procurá-la. E a oração nos auxilia na busca do caminho da verdade. E aí, quem que é o dono do nosso pensamento? Somos nós mesmos, ninguém mais. Por isso que o padrão do pensamento nosso é outro aspecto que nós precisamos refletir.
Talvez às vezes precisemos mudar o padrão de pensamento, porque nele está o que? Uma espécie de raiz. É o padrão do nosso pensamento que define, que é uma raiz de consequências, de coisas que vão acontecer. Crítica, raiva, ressentimento, culpa. Crítica, raiva, ressentimento e culpa no nosso pensamento, no nosso interior, são algemas que nos prendem, como se fosse um peso gravitacional que nos mantém retidos. Digamos assim, no primeiro andar do prédio. E o prédio tem 10 andares, nós não conseguimos subir. E se não acautelarmos, descemos para o subterrâneo. E o que prende a dor, prende esses sentimentos, esses padrões, pode levar à doença, a situações. Qual que é o remédio? Que remédio a gente pode obter? O grande remédio é o Evangelho. A receita nos foi dada pelo médico de almas. A dieta implica em doses diárias e uso contínuo. Não reclamar, perdoar, amar, compreender, buscar a humildade, a mansuetude, a pacificação, não julgar, a paciência, a calma, uso contínuo em nossa vida, diariamente. Nem sempre conseguimos usar da nossa franqueza, mas é essa a receita. Busquemos ajuda quando precisarmos. Fazemos isso aqui na Terra. Se precisamos de um amigo, precisamos de uma orientação, precisamos de alguma coisa de alguém, conversamos com alguém. Buscamos pessoas que possam nos ajudar. Busquemos os espíritos. Os espíritas têm essa noção. O mundo espiritual existe. Os espíritos estão aqui, estão aí do nosso lado, nos visitam. Agora imagine um espírito do meu lado e eu padecendo aflições, amarguras, sem saber o que fazer. Ele pode estar insuflado de ler o meu pensamento e querer ajudar. Agora imagine se essa mesma vontade que nele existe for potencializada pela minha vontade de pedir ajuda. Eu vou dizer, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu estou em dificuldades, eu estou muito triste, muito amargurado, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, me ajude. Quando alguém nos pede alguma coisa, a gente se prontifica. Em escala menor, tudo na natureza tem similitude. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós, quando alguém nos pede, nós nos condoemos, nós ficamos, eu vou ajudar essa pessoa, ela está pedindo. O mesmo acontece com o espírito, a entidade espiritual. Não deixemos passar batido aquilo que precisamos. Recorramos aos espíritos. Eles são bons. Espíritos são pessoas. Não tem sisudez, não tem carranca. Eles são bem-humorados, são brincalhões, são caridosos, gostam do bom humor, querem ajudar, querem ver o bem acontecer, o bem se espalhar, a nossa vida dar certo. Pretendem que nós que reencarnamos saiamos da encarnação melhor do que quando nela adentramos. Aprendeu alguma coisa, viu alguma coisa? Esses espíritos amigos querem nos ajudar. E nós ajudamos inclusive os que não são muitos amigos, porque eles também, se querem nos atrapalhar, é um pouco inconsistente.
Ninguém tem tanto prazer assim em ficar indefinidamente perturbando alguém. Se na Terra isso pode ser mais comum, no mundo espiritual mesmo, porque o espírito tem outras possibilidades de visão, a brevidade da vida, cai a ficha. Nós falamos que há obsessões e há, mas se nós nos fortalecermos, nós os contagiamos com mais propriedade do que eles a nós. Porque eles vão estar aqui um dia. E eles não querem, ao estarem aqui, quando vierem para cá, saber que vão passar por percalços que estão, às vezes, fazendo alguém passar. Eles já entendem um pouco mais das leis naturais que regem as nossas vidas. E nós oramos pelos espíritos, inclusive pelos que nos perseguem. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, pelos vossos inimigos. Inclui-se, sobremaneira, os que estão no mundo invisível. Porque a prece para com eles é mais contundente. O nosso pensamento, a nossa verbalização, a nossa energia contagia os espíritos. E os faz refletir. Então nós somos muito ajudados. Nós devemos ficar atentos, inclusive, ao mundo espiritual, esses que nos querem ajudar, às intuições. Às vezes eles não conseguem evitar determinadas coisas que nós podemos tê-las como evitadas e sopram na nossa cabeça. Às vezes, materialmente, eles ajudam, mas nem sempre. Sabemos do nosso amigo, que é até evangélico, que é indo por uma estrada, de repente o carro começou a fazer um barulhinho esquisito. Ele parou o carro, imediatamente. A alguns metros ali na frente tinha uma estradinha que entrava nessa pista onde ele estava. Desceu um caminhão com tudo. Se ele não tivesse parado, inevitavelmente ia ter uma colisão fatal. Ele diz, por ser evangélico, e tem fundamento, Jesus me alertou para parar o carro. Alguma coisa ali aconteceu. Porque não era o momento. Todos nós vamos perecer, todos nós vamos desencarnar. Mas às vezes não precisa ser naquele instante. Tem mais coisas a fazer. E os espíritos impedem certas ocorrências exatamente para que se cumpra adequadamente, ou fazem aquilo que podem. Às vezes nos orientam, você está num local e você recebe uma informação, faça tal coisa, vire por aqui, ou vai até ali. São sugestões espirituais. E às vezes ao contrário também, eles fazem de tudo e não conseguem. O pai, marido, esposa e filha, no carnaval ali, andando, se divertindo. De repente, em meio àquela multidão, surgem dois rapazes engraçadinhos e começam a mexer com a esposa e com a filha. As entidades espirituais que estavam vendo tudo, que sempre tem espírito, sugestionaram a mente dele que se afastasse dali. Os rapazes levianos, em consequência, mexendo, fazendo gracinhas. E os espíritos se afastam daí. Vai para lá, procura outro lugar. Não dá bola, não liga. Mas ele não deu atenção, até a esposa falou, deixa para lá. Não, ele quis enfrentar os camaradas. E num enfrentamento ele veio ao desencarne, porque um deles estava armado e tirou a vida dele. Chegando ao mundo espiritual, os próprios espíritos que depois o receberam, disseram que veio antes da hora. Não era para vir já. Esse seu desencarne estava previsto nas suas lides kármicas, um desencarne de certa forma um pouco áspero, ou uma doença mais longa, alguma coisa, mas não era esse momento. Você
tem que ter saído dali e obedecido a sugestão. E quis fazer valer a sua prepotência, o seu ato de heroísmo, e perdeu a vida. Então os espíritos fazem de tudo às vezes para tentar. E se não for o momento, se houver possibilidade, se for evitação, eles vão evitar. Como quem perde o ônibus, perde um avião, que às vezes os outros vão ter que perecer, mas a pessoa não é o momento dela. E os espíritos têm que fazer alguma coisa para ajudar. Se a gente fala isso, as pessoas vão achar, não, vocês estão viajando, o que é isso? Não, mas o mundo espiritual é contundente, é consistente. E nos auxilia, nos ajuda, nos orienta naquilo que pode, naquilo que é permitido. Então nós devemos dar mais atenção às intuições. Dar mais intuição. Às vezes eles falam conosco por uma criança, por um desconhecido, por alguém. Alguma orientação, alguma coisa. Parece uma sincronização. Nossa, tal coisa. E às vezes é isso que tem que ocorrer para evitar um mal maior. Então existe a dor. Existe o sofrimento, existe aquilo que pode ser evitado. Então o caminho da infelicidade pode ser baseado em muitas precipitações da nossa parte. A ausência da reflexão, como se diz. Sofrer, todo mundo sofre. Quem sofre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver, ver na vida algum motivo para sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Quem que não conhece essa canção? Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver, ter um sonho da cor do mar. Olha só. Parece que a gente diz coisas às vezes que quem está padecendo, quem está sofrendo, pode falar, poxa vida, e eu aqui na minha dor, mesmo na dor, no sofrimento, a alegria de viver, a alegria íntima, o contentamento interior, o que vai no íntimo, o que vai no coração, é o que vale. Não é só para quem está em paz, para quem está bem, é para quem está sofrendo, e muito que vale. Está triste? Está pensando em suicídio? Está melancólico, aborrecido? É compreensível. A gente entende, todos entendem. Mas tenha paciência. A vida vai terminar um dia, para que o suicídio? Não faça isso. Segura mais, aguenta mais. Tem muita coisa que é compreensível. É perfeitamente compreensível. As nossas tensões, os vazios, a busca de paz, a inquietude que nós vivemos, as quedas, os desânimos, aquilo que falam por trás, os aborrecimentos, as revoltas, os problemas profissionais, familiares, sociais, financeiros, as notícias, as informações, quanta tristeza. É compreensível que a gente fique meio assim aborrecido. Mas se a gente também opta por ser vítima, por culpar os outros, ficar revirando o passado, reclamando, se achando coitado, achar que a vida é ingrata, se a gente perder a confiança em Deus, querendo sempre reconhecimento, querendo sempre ter razão, sonhando com o que não existe, eu queria que esse mundo fosse perfeito. Não é. Não é. É perfectível, está em processo. Se a gente não se perdoa, se culpa, se a gente tem vergonha de se enternecer diante de um pôr do sol, de um alvorecer, de uma rosa, de uma flor. Já viram os pássaros, passarinho que às vezes fica num galho de árvore e fica olhando o horizonte paradinho? Observemos. Parece que ele está meditando, quietinho. Às vezes a gente não faz isso. Poder às vezes derramar lágrimas sinceras. Homem também chora, viu, meus irmãos? Minhas irmãs.
Então se a gente quer ter razão em tudo, de novo, repetindo, né? Se a gente sabe que falou lá, ama o próximo como a ti mesmo, mas a gente não ama a gente mesmo, começa a ficar falha a compreensão. Já tem muitos problemas, e essas nossas coisas internas que nós devemos trazer à tona? Todavia, se buscamos a nós mesmos, interiorizamos-nos, vemos os nossos sentimentos, sentimos, somos nós, buscamos o nosso caminho, oramos, estudamos, nos autoajudamos, perdoamos e aceitamos as pessoas como são, sem exigências, sem acusações. Ah, minha família, meu pai, minha mãe, alguém fez isso, alguém fez aquilo, meu professor, eles fizeram o que puderam. Se nós afastarmos essas acusações, sentir que brota de nós mesmos, sentirmos, buscarmos uma força interior, alguém disse, sois deuses, né? Se disse ou se não disse, há controvérsias em algumas interpretações, mas poderia ter dito, porque isso é verdade. Nós não sabemos aonde vai parar a nossa evolução. Sabemos que chegaremos à angelitude, porque esse é o processo, e depois? Seremos co-criadores? Quantos universos existem? Quantos espíritos existem? O que poderíamos fazer? O que faremos? Se a gente acorda de manhã e diz, hoje vou ser feliz, e fazer feliz quem passar por mim, com pensamentos de amor, pelo menos com pensamentos de amor, eu vou sentir saudade desse dia. Por isso eu vou viver intensamente, como se fosse um dia de aula. O que eu vou aprender? Mas mais do que o que eu vou aprender, o que eu vou fazer? Aí dá para compreender, apoiar, valorizar muito. E é nessa hora que a gente, como se diz, nem precisa de apoio, porque ele nasce da gente mesmo, nasce de você, nasce de cada um, porque a gente está buscando. Nasce do amor, nasce da dor e nasce de Deus. Nasce de Deus. Nós vamos à nossa prece. Pedindo bênçãos para cada lar. Amanhã é um dia que se comemora todos os dias. Mas tudo tem que ter uma canalização, né? Uma referência. Amanhã acho que é o dia do amor mais puro. E as vibrações de muitos cuja mamãe não está mais presente, das mamães cujos filhos estão na esfera espiritual, ou que estão distantes, além mar, o afeto une da mesma forma. Deus nos deu o afeto e o amor sem fronteiras, sem barreiras. Devassa espaços físicos e extrafísicos. Mãe, é um
uma só que a gente tem no mundo. Mãe é o amor mais puro e mais profundo. Ó minha santa mãezinha, que tantas vezes eu fiz chorar. Aqui vim para dizer-te que sempre, sempre hei de te amar. E nem todo o amor deste mundo, se o mesmo o pudesse eu dar-te, jamais poderia pagar-te. Tanto carinho e tanta dedicação. Os amigos espirituais trazem botão de flor, que é invisível, mas está presente, para as mamães, do plano físico e do plano extrafísico, para as nossas mamães. Vamos à nossa vibração. Peçamos pela paz no mundo, pelo entendimento entre os homens e a fraternidade maior. Roguemos em favor de quantos se encontrem amargurados, na travessia de dificuldades, profundas. Lembremos-nos daqueles que se encontram pensando em suicídio, na iminência de um crime, na tristeza, na dor, na carência, no sofrimento. Pensemos em cada lar, em cada coração, nos enfermos, nos hospitais, nos médicos, enfermeiros. Mentalizemos toda a nossa estrutura física saudável, cheia de saúde, de paz. E mentalizemos assim também os nossos. Vamos fazer uma epidemia de amor que possa contagiar a nossa vizinhança, os nossos conhecidos, os nossos amigos, os nossos parentes, todos dos nossos contatos. Vamos envolver os espíritos, todos eles, quem possa ser atingido, quem nos busca, quem pede ajuda, quem está sofrendo, que possa ser ajudados, amparados. Os nossos, da nossa sanguinidade, da vida presente, né? Nossos avós, pais e mães que estejam no mundo espiritual. E vai. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, livra-nos do mal. Vosso é o reino, poder, glória para sempre. Assim seja. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos. Muita paz. Muita paz. Obrigado.